Essa palavra hoje aqui, o nosso estudo, está em Ageu, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 2 para frente. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis vós, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então aqui é no tempo de Ageu, né? Veio a palavra do Senhor para esse povo. Eles achavam que ainda não era tempo de edificar o templo, né, do Senhor, a casa do Senhor. E aqui o Senhor chama a atenção que chegou o tempo sim, né? Que eles estavam ali preocupados com a vida deles e não estava, né? E a casa do Senhor estava... O Senhor faz uma pergunta, se a casa dele ia ficar deserta, né? E aí ele fala que a situação que eles se encontravam, que eles semeavam muito, mas eles não recolhiam, que eles recolhiam pouco, e o que eles comiam também eles não se saciavam, e enfim, eles não conseguiam chegar ali numa satisfação total, porque ele estava deixando ali a casa do Senhor, né, para segundo plano, né? E eles estavam mais preocupados com a vida deles ali. E aí aqui o Senhor faz um convite, né, para que eles venham edificar, né, trazer madeira, edificar. E o Senhor fala que ali, né, quando ele fala aqui no 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aí pulando aqui para o 13, no 1 mesmo ainda, e então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor estava convidando eles a edificar ali a casa e dando a garantia de que seria com eles, né? E aqui no capítulo 2, no versículo 4 para frente, fala: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saísseis do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Então aqui o Senhor, lembrando eles do concerto, né? Desde quando eles saíram do Egito, falando para se esforçar, para não temer, né? E dando a garantia, né, de que estava com eles, né? E aqui, continuando, no 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus estava
ainda dizendo que a honra da segunda casa ia ser maior do que da primeira, né? E através de Jesus Cristo, essa promessa, ela chega até nossas vidas, né? É uma garantia que Deus nos dá, né? E aqui no final, já terminando o livro, né, de Ageu, ele fala: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então é isso que Deus tem para todo aquele que nele crê, que se esforça, né, que acredita no que ele diz, e ele nos convida, né, a edificar, né, a colocar ele em primeiro lugar, né, porque aqui hoje nos nossos dias nós não estamos diferente de como estava esse povo aqui não, né? A gente fica muito preocupados com a nossa vida, com as nossas coisas, com as coisas do dia a dia, e a gente vai deixando, né, as coisas de Deus em segundo plano, né? Mas Deus, ele é o mesmo dessa época. Nele não há variação, não há mudança. E o que ele disse aqui no livro de Ageu, ele diz para nós hoje nos nossos dias, né? E Jesus, ele já veio, né? A honra da segunda casa em Cristo, com certeza é maior, né, do que da primeira. Isso em todas as áreas da nossa vida, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E o Senhor, ele não esquece, somos nós que nos afastamos dele e esquecemos o que ele faz, mas ele não esquece. Aqui ele estava lembrando eles que desde quando ele tirou eles do Egito, ele tinha ali um concerto, uma promessa, uma aliança com eles, né? E na cabeça deles ainda não era tempo de edificar o templo, mas Deus estava falando que era, né? Que tinha chegado o tempo, né? E fez uma pergunta se a casa dele ia ficar deserta enquanto eles estavam lá cuidando das próprias vidas, né? E deixando as coisas de Deus para depois, né? Então é a mesma coisa que Deus nos convida, que a gente venha edificar o nosso templo, né? Que nós somos casa de Deus hoje. A palavra de Deus fala que nós somos a igreja, que a igreja do Senhor, ela não é aquela igreja feita por mãos de homens, mas é o nosso próprio corpo, né? É a igreja, é onde o Senhor habita em nós, né? Então, porque nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. Então, a gente venha edificar nossas vidas, venha ser um sacrifício vivo na presença de Deus. E claro que nós precisamos ir na casa de oração, né? É lá que a gente tem comunhão com Deus e com os irmãos. E tem coisas que a gente só vence no corpo de Cristo, que é a igreja ali, quando estamos todos reunidos, né? Mas cada um de nós é igreja, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então edificar é a gente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, é a gente se examinar e ver o que precisa ser edificado dentro de nós em relação a Deus, né? E edificar o nosso altar dentro do nosso coração, e com certeza, né? Nós somos igreja de Cristo, nosso corpo, o Espírito Santo habita em nós, então nosso corpo não pode ser lugar de bagunça, tem que ser um lugar de respeito, porque o Espírito Santo habita em nós. E com certeza colocar em primeiro lugar o Senhor, né? Esse é o convite que Deus nos faz, da gente edificar, né? Para que Ele seja glorificado nas nossas vidas e para que a honra da segunda casa seja maior do que da primeira, para que o nosso estado melhore e fique melhor do que já foi, né?
Que a gente possa, em nome de Jesus, ser realmente um sacrifício vivo, uma carta aberta do Senhor, uma testemunha do Senhor nessa terra, com uma vida que tudo que a gente fizer seja para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser santificado e ser engrandecido nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém.